Olá, meu amigo, aqui é o pastor Wagner Antônio de Araújo, do canal Ministério Essência Cristã. Este é um ministério onde nós proclamamos a mensagem da Palavra de Deus. Ficaria muito grato se você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho de notificações, tecesse comentários após a exibição do vídeo e compartilhasse com seus amigos. Eu gostaria de falar sobre um homem que teve fé incondicional. O que é fé incondicional? É a crença sem duvidar. É acreditar sem colocar dúvidas. Estou falando de um homem chamado Abraão. No começo ele se chamava Abrão, mas posteriormente, justamente por causa da sua fé, ele teve o seu nome mudado para Abraão, o pai de grande multidão. Assim está escrito no texto que se encontra em Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do verso 8, que diz o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão me encanta pela sua vida. Ele não era um homem inteirado no conhecimento de Deus. Certamente que a sua linhagem passou para ele as memórias das coisas que aprenderam desde o tempo de Adão, desde o tempo de Noé, e foram passando as experiências, mas ele não era um homem que demonstre ter tido contatos religiosos extras, mas era um homem que despertou o coração de Deus. E quando alguém que não conhece a Deus desperta o seu coração, Deus faz cruzar no seu caminho alguém para lhe falar do Evangelho de Cristo. Alguém para desvendar os seus olhos, para mostrar a verdade. E Abraão foi chamado por Deus, a um Deus que ele ainda não conhecia pessoalmente. Mas Deus o chamou dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar aonde eu te mostrarei, um lugar que será a sua herança, a herança da sua posteridade. E ele, já idoso, com uma mulher que não podia ter filhos, morando junto com parentes, ele acreditou incondicionalmente na voz de Deus na sua mente. E saiu a peregrinar. A sua história é maravilhosa e você encontra a história de Abraão escrita no livro de Gênesis. Procure lá que você vai ler toda a maravilhosa história dele. A tal ponto, meus queridos telespectadores, que Deus lhe prometeu um filho na sua idade avançada. E ele teve, não vamos entrar nos detalhes do nascimento de Ismael, que foi uma tentativa de ajudar a Deus, não por parte dele, mas por parte de sua esposa Sarai. E depois também o seu nome foi mudado para Sara. Mas vamos falar a respeito de Isaque. Deus lhe deu a certeza, através de uma manifestação de teofania, dos 3 homens que vieram à sua casa e anunciaram que ele seria pai. 2 deles eram anjos, um deles era o próprio Deus, numa manifestação de Jesus antes de nascer, dizendo: você será pai. Ele acreditou na promessa de Deus e ele foi pai de um menino maravilhoso, de Isaque. Ele estava feliz porque Deus cumprira a sua promessa.
No entanto, Deus estava testando a fé que este homem tinha nele. E quando Isaac já estava crescendo, quando Isaac já estava se desenvolvendo, Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho no altar, no lugar aonde eu mostrarei para você. Certamente que para este pai isto foi duro demais. Deus dá um filho, Deus dá o Isaac, e agora Deus pede que Abraão mate Isaac num altar, oferecendo-o de volta para Deus. Mas Abraão não titubeou. Ele levantou-se de madrugada e foi com o menino e com alguns dos seus servos para o lugar que Deus lhe mostrou. E chegando lá, a sua palavra para com os seus servos foi a palavra de um homem que crê. Ele disse assim: fiquem aqui embaixo, enquanto eu vou com o menino adorar, depois voltaremos. Ele sabia que ia sacrificar o menino, mas ele tinha fé, segundo diz o livro de Hebreus, que até depois de morto o menino, Deus poderia trazê-lo à vida. E com esta fé, ele caminhou até o monte. E chegando lá no monte, colocou seu filho para ser sacrificado, e ia atar fogo e matar o seu filho com o seu cutelo, quando Deus brada do céu e diz: Abraão, não faça mal para o seu filho. Eu sei que você me ama e que você não teve dúvidas em dar o que mais você ama para mim. Por isso, eu também dou para você todas as bênçãos que você possa imaginar e as que não pode também. A partir de agora, você será chamado de o pai na fé e será pai de grandes multidões. Eu sou descendente de portugueses que, na verdade, nem sabiam, eles eram judeus. O meu povo, por parte do meu pai, veio do norte de Portugal, da região de Gimonde, da região de Trás-os-Montes. Aqui circula o sangue de Abraão, porque Isaac tornou-se pai de Jacó e pai de 12 tribos de Israel, e esse povo aumentou, se multiplicou, se misturou. Eu sou parte também desta promessa que Deus fez a Abraão, o homem que ousou acreditar sem colocar dúvidas na vontade de Deus. Mas eu não sou judeu completo, porque sou descendente de italianos também, por parte da minha amada mamãe. No entanto, em Cristo Jesus, um judeu que quando vem ao mundo para ser o Messias, o Salvador, o profeta prometido por Moisés, ele vem para morrer na cruz e dissipar a separação entre todos os povos judeus e gentios, e agora de ambos os povos fez um. Em Cristo somos um só povo. E pela graça de Deus hoje somos salvos e somos cidadãos da Nova Jerusalém, do céu. E Abraão, pai dos judeus, é também o pai de todo aquele que crê, porque ele foi o precursor desta fé. Um homem que creu. Será que você e eu somos crentes de verdade? Será que cremos no que Deus tem dito na sua santa palavra? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus tem poder para cumprir o que está escrito na Bíblia. Ele prometeu salvar a todo aquele que cresce em Jesus como Salvador. Ele prometeu transformar a vida de todo aquele que se rendesse a Jesus. Ele prometeu fazer de nós novas criaturas e tem feito. Se as suas promessas aqui têm surtido efeito, as promessas do além continuam também válidas e surtirão efeitos. Ele prometeu que há um lugar no céu para quem confiar só no nome de Jesus. Ele prometeu que há uma nova pátria para aquele que confia em Jesus. Por isso eu quero convidar você a ser alguém como Abraão, não colocando dúvidas na palavra de Deus, mas crendo que o que ele disse é verdade. Deus não é um homem para mentir,
e nem filho de homem pra se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que fará. Pois Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de Abraão que nos inspira. Obrigado por ser ele, Senhor Deus, o meu ancestral humano, mas também por ser ele o meu ancestral na vida cristã, pois ele é o pai dos que creem. E o Senhor me deu a graça de crer em Jesus. Aleluia. Eu peço que o meu telespectador, Senhor, também tenha esta mesma fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E que jamais olhe para a direita ou para a esquerda, jamais duvide do teu poder de transformar e de salvar. Eu oro com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos telespectadores, eu quero agradecer por terem assistido a mais um dos nossos vídeos. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, Ministério Essência Cristã. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, teça comentários. E quero também fazer aqui a menção de que você pode ser um mantenedor missionário. Se este canal tem sido útil para você, útil para os seus amigos, útil para você recomendar através deste canal a mensagem do Evangelho, por que não ser um daqueles que ajudam a mantê-lo no ar? Portanto, aqui está o Pix, que também é o meu número de WhatsApp, através do qual você pode se comunicar. Preste atenção nas sugestões que estão em volta e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus nos abençoe. Tchau.